Sabe quando você vai consultar alguém ou sobre alguma coisa muito séria e essa entidade ou esse indivíduo te responde como se fosse um folheto de RH, num tom bem paz e amor? Pois é, eu fui testar a nova, não tão nova assim, ferramenta de IA da Meta. E, sinceramente, eu não sei para que ela existe. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Alves e hoje eu quero falar com vocês sobre as IAs. Pois é, essa semana eu fui testar a IA da Meta. Eu nunca tinha utilizado aquela ferramenta de IA que, inclusive, já está no WhatsApp também, né? Porque Meta, WhatsApp, enfim, é tudo a mesma porcaria. E aí eu fui utilizar e pedi um comando para poder separar alguns contatos com perfil específico que eu queria me comunicar com essas pessoas. E aí, isso no Facebook, né? No chat lá do Facebook. Então, essa inteligência artificial da Meta disse que não tinha acesso aos dados que eu pedi. Sendo que é uma mentira absoluta, né? Isso é até, assim, uma chacota com a inteligência de quem está utilizando esse tipo de ferramenta. Eu tinha pedido para separar um perfil específico, que eu ia fazer uma campanha de comunicação com essas pessoas e o levantamento, né, dos perfis de pessoas que eu seguia, que estavam me seguindo, e pessoas que eram contatos pessoais, né, no próprio Facebook, por exemplo. E, portanto, não seria uma invasão de um perfil privado, mas sim perfis que já estavam dentro do meu perfil, dentro da minha esfera. Portanto, não caberia essa questão que foi alegada pelo chatbot de não invasão de privacidade. E o mais interessante é esse tipo de alegação vindo exatamente de quem veio, da Meta, que está envolvida até a última molécula de silício no escândalo da Cambridge Analytica, o que, assim, o povo esqueceu, mas eu não esqueci não, tá? Eu sei que tem muito esqueleto ali guardado. E assim, quando uma IA trata um usuário como um idiota, sabe? Ele simplesmente menospreza a inteligência alheia. Eu acho, assim, no mínimo desrespeitoso. E acho que é um desperdício, sinceramente, de silício, um desperdício de terras raras, um desperdício de energia, um desperdício de água, de recursos que são finitos para uma IA como essa continuar existindo. Porque na prática ela não serve pra nada, pra porra nenhuma. E o mais absurdo é que seria uma IA extremamente poderosa porque a gente alimenta com dados do Facebook há, sei lá, pelo menos 15 anos da nossa vida. Então eles têm acesso a inclusive mudanças de opiniões que a gente tinha lá em 2013 e tem outra completamente diferente hoje. Sabe? Então, seria uma AI extremamente poderosa do ponto de vista de predição de tendências, de predição de para fazer campanha publicitária, para esse tipo de coisa. Seria excelente. Até porque ela tem uma base de dados e de usuários gigante, porque a Meta não é só o Facebook que está em decadência, né? Mas também o WhatsApp e o próprio Instagram. Ah, e o Threads também é da Meta. E aí, a IA deles, que tem essa base de dados inteira, dizer que não tem acesso a isso, sabe? É assim, é de doer. Enfim, não quero nem falar palavrão aqui, né? Mas a questão que se coloca aqui é muito além da questão da privacidade em si, que foi alegada pela Meta para não atender o meu pedido. Né? A questão é essa que, assim, não tem legitimidade nenhuma. Até porque, vamos ser sinceros, gente, tem muita gente preocupado com privacidade. E eu entendo e acho que isso é super importante. Mas só que esse trem já foi.
A gente já não tem mais privacidade desde do momento que a gente aderiu a isso aqui, celular. O smartphone, desde que ele entrou nas nossas vidas, não temos mais essa experiência de ter privacidade. Isso não existe. Esse trem já partiu, é uma nova vida, e agora com as IAs isso tá, assim, tomando outros rumos para além do que a gente conhece. E a gente não sabe aonde vai dar. Isso é assustador? Extremamente, concordo. É preocupante? Também. Existe já manipulação do ponto de vista político, existe manipulação de comportamento. Sabe? Essas IAs podem ser utilizadas sim como ferramenta de manipulação, já como já estava sendo feito com as próprias redes sociais. Então, assim, o que caralhos muda, sabe? E aí fica uma galera que me parece muito inocente, achando que se trocar de sistema operacional do Windows pro Linux, vai simplesmente conseguir fugir da vigilância, etc. Gente, por favor, né? Menos. Talvez você consiga diminuir a telemetria, consiga minimizar algumas coisas, mas enquanto você depender do smartphone para poder o- se comunicar com o mundo, sabe, os seus dados vão estar na rede. Sabe? Não tem como você se blindar totalmente disso, você tem como minimizar. E eu acho isso super válido e importante que você faça. Mas temos que lidar com a realidade que já está aí. E essa nova realidade, do ponto de vista de mercado de trabalho, do ponto de vista de interações sociais, ela muitas vezes vai ser mediada também e permeada, né? Mediada e às vezes permeada pelas inteligências artificiais que já estão aí e não vão embora. Esse gênio não vai voltar para dentro da garrafa, gente. Não adianta. Né? E aí a gente tem essa crítica que eu fiz à inteligência artificial da Meta, que ao meu ver, do modo que ela está, é um desperdício de recursos que são finitos, né? Ela nem deveria existir do jeito que está, ainda mais com esse discursozinho mambembe, que só serve como autoproteção dessa própria Big Tech, né? De dizer que não acessa os dados, etc, sendo que a gente sabe que ela acessa sim, e que ela tem acesso irrestrito aos nossos dados. Mas isso é outro assunto, né? Entra mais no jurídico, eu não quero nem me esquentar com isso aqui. Mas, assim, por exemplo, um exemplo de outra inteligência artificial, o Gemini, do Google. Pelo menos o Gemini, ele é um pouco menos hipócrita. Se você apertar o Gemini, ele vai entregar o ouro, né? Ele vai entregar tua ficha inteira. Né? Pelo menos isso. Me parece um pouco mais honesto, sabe? Eu não tô pedindo muita coisa para essas big techs, não. Mas pelo menos um pouco de mais transparência e de honestidade com o que fazem com os nossos dados. E aí, quando a gente coloca uma inteligência artificial como essa da Meta, que poderia ser tão poderosa e tão eficiente na entrega de resultados alinhados com o que a gente precisa e demanda e procura, até para tomada de decisões baseadas em padrões comportamentais nossos, partindo do princípio que a nossa privacidade já foi embora. Né? Eu já falei isso aqui, eu acho que foi embora desde o momento que o Orkut morreu, para dizer o mínimo, assim. Mas eu atrelo isso mais ao celular mesmo. Então, partindo desse princípio, então por que não utilizar essas IAs, por exemplo, para poder resgatar datas de compromissos passados que a gente queira, porventura, saber quando aconteceu, sei lá, a viagem que você fez para Piraporinha do Sul, sabe? E você não lembra do ano, mas não lembra da data, e você quer saber qual a data que você estava lá. Essas IAs, elas têm acesso a isso. O Google, se você tinha um celular na época, lá em 2006, ele tem acesso a essa porra dessa localização. Ele sabe quando você esteve lá. Sabe? O Facebook também sabe se você postou alguma coisa, se você não postou. A Meta tem acesso a isso. Por que não utilizar essas IAs para poder facilitar a tua vida nesse sentido, por exemplo? E aí a gente tem esse verniz de neutralidade das IAs, que é outra questão que, assim, me deixa muito irritado, porque primeiro que não existe neutralidade em lugar nenhum, né? Nada nesse mundo é neutro. Só shampoo de bebê e olhe lá. E aí elas ficam nessa
palhaçada de neutralidade, quando na verdade elas puxam sempre o discurso para um certo lado de poder que a gente sabe muito bem qual é, né? Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque não é minha intenção politizar merda nenhuma, sabe? Mas há de se pensar em como a gente vai lidar com esse novo recurso das IAs, se a gente vai exigir mais transparência no uso dos nossos dados, se a gente vai. E como a gente vai utilizar essas IAs de modo a minimizar o impacto nas nossas vidas pessoais. Mas aí eu acho que é um caso bem complicado, porque vai ter que ser uma coisa multifatorial, né? Não passa só pela mudança do sistema operacional, como eu já falei, insisto, né? De sair do Windows 11, que está sendo extremamente criticado por causa do excesso de telemetria, e ir para o Linux. Não é só isso, precisa de mais coisa, né? Para a gente ter de volta alguma privacidade, mas sim, minimiza, né? Entretanto, a gente não pode ser tão inocente, né? Porque o modelo de negócio, né, dessas empresas, incluindo a Apple, tá? Porque aí tem gente que fala, ah, tá, isso se aplica para quem usa Android, não se aplica para quem usa Apple, porque a Apple, ela, não, a Apple também, sabe? A Apple também não é santa. Nenhuma empresa é. E os nossos dados hoje em dia é o que tem de mais valioso para qualquer questão no mundo. É o novo ouro do mundo, são os nossos dados. Tendo em vista que o próprio ouro já está acabando na Terra, né? Então, os dados, eles podem acender ou derrubar governos. Podem manipular uma nação inteira, apenas com alguns impulsionamentos de certas postagens, e isso é bem preocupante. Mas voltando para a questão das IAs, eu acho que essa questão de preocupação com a privacidade, de direitos autorais, tudo isso é muito legítimo, mas infelizmente não adianta a gente espernear ou querer nadar contra a maré, porque não vai adiantar. A gente tem que se reinventar, aprender a utilizar essas ferramentas de modo a ser menos nocivo pra gente, mas se beneficiar de alguma coisa que ela possa vir a trazer, e aprender a lidar com a ferramenta, como uma outra ferramenta qualquer. Inclusive para aprendizado, para estudo, para trabalho, para tudo. Não adianta lutar contra essa inovação, porque ela não vai embora. Não adianta se esconder embaixo de uma pedra. E se você acha que essa tal dessa neutralidade das IAs é só mais um filtro de manipulação e um verniz jurídico para poder isentar esses mesmos chatbots, ou na verdade blindar os donos desses chatbots, né, que é a Alphabet, que é a Meta, a Anthropic, enfim, todas essas grandes big techs que estão aí. Eu queria saber de vocês, sem nenhuma enrolação, o que é que vocês acham a respeito dessa neutralidade e sobretudo, a respeito da privacidade, a nossa privacidade. Vocês acham que é possível ainda a gente ter privacidade nesse mundo de hoje, onde a gente precisa estar nas redes sociais para trabalhar, precisa estar nas redes sociais para, às vezes até para relacionamento, né, para conhecer outra pessoa, porque as pessoas não saem mais de casa, então é, tanto as redes sociais quanto as IAs, elas vieram para ficar. A gente está falando no fim das redes sociais, e eu acho que, assim, é muito prematuro dizer que as redes sociais estão acabando, que vão sumir. Não, acho que não vão. Elas vão passar por uma remodulação, uma remodelação, mas elas vão seguir adiante e a gente vai ter que seguir junto, né? Ou então ficar relegado a um ostracismo social, né? Social, econômico e de toda sorte. Bom, esse é o que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Tenham gostado desse assunto. Não é. Eu não sou um técnico em TI, nem nada disso, mas eu me entusiasmo bastante com esse tipo de assunto. Eu gosto muito, acompanho a galera. Mas eu tenho minhas opiniões bem, assim, fortes com base nas minhas experiências com tecnologia, que eu convivo com isso desde antes do computador, sabe? E
sempre houve a tentativa por parte das pessoas de resistir às novas tecnologias. Sempre houve, sempre há e sempre haverá essa resistência. Mas acaba que dá em nada e as pessoas acabam, quando se vê, elas acabam aceitando e utilizando e integrando essas tecnologias nas próprias vidas. Então, é isso, gente. Mesmo eu queria, se tiver alguém aí da área, né, de tecnologia, que deixa aí o comentário como é que a gente se protege disso, né? Como é que a gente se protege, protege os nossos dados? Porque eu não sei se só o Linux vai proteger a gente. O Linux sozinho, sabe? Aí eu troco o Linux, aí continuo utilizando o celular Android. Aí eu vou, né? A Google continua recebendo meus dados de GPS, de ligações, de mensagem, tudo. Aí eu vou abrir mão do celular, pronto, fico incomunicável. Vou voltar pro celular comum, sabe? Como é que vai ser isso? Se as pessoas hoje em dia nem ligam umas para as outras. Elas mandam mensagem pelo WhatsApp e quando ligam, ligam pelo próprio WhatsApp, que é da Meta. Então, assim, é muito difícil sair dessa cama de gato que foi tramada pelas Big Techs, né? Um tecnofeudalismo que a gente em que os donos do feudo são os donos do Vale do Silício. São esses caras. Então a gente tá nas mãos deles. Eles têm perfis nossos, dossiês verdadeiros, que são que sabem mais da gente do que a gente mesmo. Então, realmente eu não sei o que fazer. Mas se vocês sabem, por favor, me digam aí, me deem uma luz, porque eu não tenho essa iluminação toda. No mais, um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.